A paz do Senhor, já dou as boas-vindas a todos e todas e também externo aí os cumprimentos, desejando um bom dia, boa tarde, boa noite, porque isso tem muito a ver com o horário que você tem disponível para estar se debruçando sobre a disciplina. Eu sou o professor Omar e nós estaremos dialogando, construindo o pensamento, é, a partir da disciplina a Introdução à Bibliologia. Bem, também quero aqui salientar que na mudança de um slide para o outro, vou dar uma pequena pausa para que não sofra a continuidade das explicações textuais daquilo que nós dispomos no nosso material para nosso primeiro encontro, nossa primeira aula, que é essa que você está aí, portanto, de posse. Objetivos da nossa primeira aula, como da nossa disciplina, primeiro, explicar o conceito de Bíblia. Segundo, apresentar as formas da Bíblia como palavra de Deus. Terceiro, enfatizar que a Bíblia é a palavra de Deus. E quarto, apresentar os elementos da Bíblia como palavra de Deus. Isso aí são os objetivos gerais. Claramente, na nossa exposição, nós vamos estar aí apresentando de outras formas e maneiras outros objetivos que a matéria assim o exigir. Bem, para introduzir a nossa primeira aula e a nossa disciplina, eu quero começar falando de um dos livros mais vendidos na primeira década do século XXI, que foi o Código da Vinci, de Dan Brown. É um livro que a história ela é razoavelmente bem escrita, cheia de ação e suspense, mas que, infelizmente, ou intencionalmente ou ideologicamente, vem recheado de meias verdades e de algumas mentiras. No diálogo, a certa altura, no meio da madrugada, a mocinha da história, ela conversa com um personagem por nome Tibin. E o diálogo é este. Tibin pigarreou e declarou: a Bíblia não chegou por faques do céu. Isso é uma verdade. Como disse? Pergunta a moça. A Bíblia é um produto do homem, minha querida, não de Deus. A Bíblia não caiu magicamente das nuvens. Vamos pensar nessa sucessão de frases aqui que começam os problemas de, portanto, é, é, não só de interpretativo, mas nessa relação verdade-mentira, de minhas verdades. Quando Tibin diz que a Bíblia é um produto do homem, ele está dizendo que a Bíblia é um produto, foi pensado, é uma engenharia, portanto, humana. E aí, por si só, onde há uma construção, uma produção humana, por melhor que seja, por mais eficaz que seja, vai haver vários problemas. Né? Sempre vai ter um aspecto de finitude, um aspecto de necessidade de adequações, revisões e até mesmo interpolações. Quando ele diz que, além de ser um produto do homem, não de Deus, nós temos aqui em pauta, né, mais um pensamento da atual pedagogia moderna ou progressista, que Deus também é uma construção humana. Então, se a Bíblia é uma produção humana, o Deus da Bíblia nada mais é do que uma construção dos homens. E isso tem muito a ver com as ciências que surgem a partir do século XVII, XVIII e XIX, período iluminista, né, e depois com o avanço das ciências sociais, econômicas e políticas, século XIX em diante. Quando ele fala a Bíblia não caiu magicamente das nuvens, por trás dessa afirmação também está a suspeita da expressão ou do processo que afirma ser a Bíblia palavra de Deus, que é a inspiração. E aí ele continua: o homem a criou como relato histórico de uma época conturbada e ela se desenvolveu através de incontáveis traduções, acréscimos e revisões. A história jamais teve uma versão definitiva do livro. Aqui os problemas continuam. Incontáveis traduções, eu acho e penso que nós nem temos dificuldade em aceitar, porque é só observar, né, a quantidade de Bíblia que nós temos hoje. Mas não é nesse sentido que ele está dizendo.
acréscimos e revisões. É claro que, com o passar do tempo, o avanço da linguística, de outras ciências diversas, a gente vai aprimorando. Lembrando que a Bíblia não foi escrita em português nem em inglês, ela tem línguas originais. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Então, parte dessas revisões foi para corrigir erros de traduções, sim, não é? Que por causa da estrutura linguística, por causa da estrutura da raiz da palavra no texto hebraico, no grego, que poderia ser foi traduzido com uma expressão, mas na verdade é outra. E eu vou dar um exemplo para vocês entenderem como isso funciona a partir do Salmo 23, que também é o que vem à cabeça, o mais fácil, entre outros tantos assim que eu lembro, poderia estar falando com vocês. No Salmo 23, verso 1, na nossa Bíblia em língua portuguesa, João Ferreira de Almeida, está escrito assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando a gente olha para esse texto da forma que ele está escrito, é natural interpretarmos que nada é tudo. Então, pode me faltar tudo e pode me faltar e eu posso ter tudo. Quando eu vou para o texto hebraico, nós vamos perceber que a tradução, ou a melhor tradução, seria: o Senhor é meu pastor, não me faltará. Isso quer dizer que a interpretação muda. O texto é autoexplicativo. Ao contrário da primeira versão, nessa segunda tradução, o escritor, o autor, está dizendo o seguinte: se Deus for o meu pastor, tudo pode faltar. O único que não me falta é Ele. Eu terei falta de tudo, jamais terei falta de Deus. Percebe que há uma outra conotação, uma outra maneira de se apropriar do texto bíblico. Então, nesse caso, é necessária a revisão. Isso não significa que é a palavra que está errada, mas no início das traduções, da escrita, que eu teceu um equívoco na tradução. A história jamais teve uma versão definitiva do livro. Não é verdade. Né? O fato dela passar por traduções, acréscimos e revisões não quer dizer que ela nunca teve uma versão definitiva. A história fala que sim. Tá? Então, por exemplo, no primeiro século, fecha-se o cano do Antigo Testamento. Diante disso, pergunta-se, e as perguntas aqui dispostas, elas abarcam ou englobam toda a construção teológica, seja ela ortodoxa, seja ela neortodoxa, seja ela liberal, neoliberal, seja ela progressista, que nos dias atuais ainda circulam e fazem adeptos. Então, a primeira pergunta: a Bíblia é a palavra de Deus? Se a resposta for afirmativa, então os críticos vão perguntar: peraí, então até as mentiras que estão na Bíblia é palavra de Deus? Os atos abusivos, violentos, é palavra de Deus? E aí nós vamos entender, quando nós falamos a Bíblia é a palavra de Deus, o que isso representa e o que significa. Tem uma outra pergunta: a Bíblia contém a palavra de Deus? Ou a afirmação, né? A Bíblia contém a palavra de Deus? Porque para muitos estudiosos, principalmente, vou aqui ressaltar novamente, com o avanço das ciências sociais do século 17, 18, início, depois 19, esse pensamento toma conta dos estudiosos, principalmente dos teólogos naturalistas, em que se afirma que a Bíblia contém a palavra de Deus. E aí nós temos um problema, porque ao considerar que a Bíblia contém a palavra de Deus, a gente se pergunta: quem determinou o que é e o que não é? Que parte é e que parte não é? Qual ou quais foram os métodos, quem os fundou, quem os elaborou, para definir que essa parte aqui é de Deus, essa parte aqui não é? Então nós temos um conflito, e não é uma questão só de relativizar, e é uma questão de deixar ao meu prazer o pensamento de escolha. Bem, a terceira pergunta é: a Bíblia se torna a palavra de Deus? E se você falar que sim, isso tem a ver muito, portanto, com a chamada hermenêutica geral do Schleiermacher, e melhor elaborada e expandida pelo filósofo francês Paul Ricoeur. Isso quer dizer que a Bíblia se torna a palavra de Deus no momento em que ela dá sentido à vida. E isso não tem nada a ver com o que está escrito, mas sim com a capacidade que ela tem de dar sentido para o leitor. Então,
o que o leitor entende e é capaz de apropriar na sua vida, aí ela se torna a palavra de Deus nesse exato momento. Então a gente relativiza as verdades e aí agora as verdades cada um cria a seu bel prazer. Bem, como já enfatizado, nós adotamos aqui a afirmação de que a Bíblia é a palavra de Deus e que nesse caso é a palavra de Deus escrita. A Bíblia é a palavra de Deus escrita, tá? Registrada, antes oral, mas ela é escrita de uma forma inteligível aos homens. Ela foi escrita justamente não apenas com a função de registrar, mas de tornar Deus claro, acessível aos homens. Ou seja, sua linguagem é humana e seu propósito é orientar aqueles para quem ela foi escrita em direção à vontade divina. Então a Bíblia também é um livro religioso. A Bíblia não pode ser considerada um livro científico, um livro histórico, geográfico, os mesmos conceitos que nós temos hoje. Embora ela tenha geografia, embora ela tenha ciência, embora ela tenha história e etc. Mas a Bíblia é um livro religioso que tem como pressuposto fundamental falar da relação Deus-homem, homem-Deus, né, e eles ser orientados pela sua palavra em direção à vontade divina. De acordo com a Rei, ou Axé, como você preferir, a Bíblia é o único livro que se apresenta como sendo a revelação escrita do único Deus verdadeiro, visando a salvação do homem e que demonstra sua autoridade por meio de muitas provas infalíveis. Bem, quantas provas 2.000 anos de histórias da nossa era comum já comprovam isso. Agora eu quero chamar sua atenção à palavra grifada, a revelação escrita. Antes, essa revelação foi oral. E ela é escrita justamente para que não se perda ou se perca. Diante disso, vale ressaltar que a Bíblia ela não é toda a revelação de Deus. E eu explico isso. Porque se eu falar que a Bíblia ela é toda a revelação de Deus, eu estou limitando o ilimitado. Eu estou dando um tamanho a quem não tem tamanho nem pode ser medido. Entretanto, mesmo a Bíblia não tendo toda a revelação de Deus, e isso pela nossa incapacidade, ela é suficiente para nós. Tá? O que está na Bíblia é suficiente, é tudo quanto nós precisamos, ok? De acordo com Langston, a Bíblia, podemos dizer, é as atas das reuniões de Deus com os homens. Então, a Bíblia ela relata, né, as manifestações de Deus, suas aparições e sua relação com a humanidade, com os homens. É como se fosse uma reunião sempre Deus e os homens, e esses relatos fossem sendo escritos, registrados, para que ficasse como registro histórico desse envolvimento, desse direcionamento, desse relacionamento de Deus com a humanidade, da humanidade com Deus. Dito isto, avançamos um pouquinho mais agora para falarmos da palavra de Deus, a Bíblia e suas diferentes formas. Então, a Bíblia, como nós a temos, escrita, ela é muito mais do que simplesmente um registro escrito. Como palavra de Deus, e aí percebe como falamos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas como palavra de Deus e suas diferentes formas, ela é uma pessoa. E aí eu quero ler convosco o versículo de João, 1 João, capítulo 1, versículo 1 e versículo 14, respectivamente, nos diz o seguinte. Você sabe de qual é salteado, eu quero apenas ler e já quero incentivá-las, inclusive incentivá-las, a que leiam todas as referências bíblicas que aqui nós postamos, porque ela vai endossar e vai ampliar o seu conhecimento daquilo que nós estamos dispondo, estamos expondo para vocês, tá? Então, nós esperamos que você leia todas as referências bíblicas aqui dispostas. Bem, como pessoa, está escrito no capítulo 1 e verso 1 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nesse sentido, a Bíblia também tem a palavra de Deus tem
como uma forma, além de pessoa, a comunicação verbal de Deus, a expressão de Deus, falando ao homem, capacidade de criar, trazer a existência e preservar. Então, no capítulo 1 e 2 do Gênesis, nós vemos Deus criando, nós temos a narrativa da criação de Deus. Só que tem algo interessante, diferente do capítulo 1 e capítulo 2, que no capítulo 1 nós temos a expressão Elohim, que foi traduzida por Deus, e ele fala e as coisas acontecem. No capítulo 2, nós temos um acréscimo a o Elohim, é o Senhor. Então, né? Deus o Senhor. Você pode fazer essa leitura em casa, verificar esse detalhe, que no capítulo 2 você vai encontrar o acréscimo de Deus como Deus Senhor, o Senhor Deus. Já no capítulo 1 só tem a palavra Deus. Isso significa que Deus não é apenas aquele que cria, aquele que traz a existência e preserva, né? Melhor dizendo, desculpa, Deus não é apenas aquele que cria, é aquele que traz a existência e preserva aquilo que ele criou. Nesse sentido ainda de comunicação verbal de Deus, tem um caráter pessoal, o Deus que falava com Adão todos os dias, o Deus que desenvolveu o código de ética, de moralidade e de uma verdadeira espiritualidade para os israelitas como representantes iniciais seu na terra, a fim de alcançar os outros através dos 10 mandamentos. Temos também o próprio Deus falando a respeito de Jesus, quando este estava no batismo nas águas do Rio Jordão. Ainda como comunicação verbal de Deus, nós temos a personalidade humana, isto é, a humanidade falando por Deus, em nome de Deus. Aqui nós precisamos fazer um recorte. Veja, muitas coisas são feitas equivocadamente em nome de Deus. Isso não significa dizer que é Deus que está aprovando. É que nós, seres humanos, para termos legitimidade e autoridade naquilo que nós fazemos, ou nós somos bons e temos o certificado daquilo que estamos a realizar, ou precisamos de uma autoridade maior para legitimar nossas ações e os nossos feitos. Então, infelizmente, muitas pessoas utilizam o nome de Deus para cometer atrocidades. A Bíblia ainda como forma diferente, não só de pessoa, comunicação verbal de Deus, ela também está escrita, a Bíblia como nós temos. E aí, ela é objeto do nosso estudo. Ficou para que possamos debruçar, né? Meditar, observar. E é uma fonte de que nós podemos nos sentar com outros aparatos e descobrir e se aproximar desse Deus pessoal, desse Deus que a todo tempo busca se relacionar com a humanidade. Então a Bíblia é, de perto e de longe, o instrumento que mais nos aproxima de Deus, assim como a natureza, observado com toda a cautela e com os limites necessários. Agora precisamos pensar um pouco sobre a origem do termo Bíblia. Né? Não foi todo o tempo que ela é chamada de Bíblia. De acordo com o Manual Bíblico da Sociedade Bíblica do Brasil, aparentemente o primeiro a aplicar o termo Bíblia aos livros do Novo Testamento, veja, aos livros do Novo Testamento, foi o teólogo cristão Orígenes por volta do ano 250 depois de Cristo. E por que isso? Porque na época de origem já tínhamos a Torá. E a Torá é o compêndio que também sofreu durante o tempo, né, com a ampliação, porque em dado momento a Torá se referia aos 5 primeiros livros da Bíblia, como ainda os samaritanos hoje já se consideram. Mas com o passar do tempo, ela também foi compreendendo os profetas e os escritos. Lembrando que a divisão da Bíblia hebraica é bem diferente da nossa, embora contenha os mesmos livros do Antigo Testamento unicamente. Então, por isso que Bíblia foi aplicada pela primeira vez, possivelmente, por origem, apenas aos documentos do Novo Testamento. Outros ainda dizem que o termo foi cunhado por João Crisóstomo, no século IV da Era Comum ou depois de Cristo. Uma outra forma de pensar, e essa mais convencional e amplamente aceita, é que o termo Bíblia deriva de um vocábulo grego no plural biblos, que literalmente quer dizer coleção de livros pequenos. E aí você vai lembrar, certamente você já ouviu, que a Bíblia é uma mini biblioteca. Isso por quê?
porque um rolo de papiro de tamanho pequeno era chamado biblion. E hoje nós temos a Bíblia dividida em capítulos, dividido em versículos, mas nem sempre foi assim. Tá? Era um rolo escrito direto. Então, esse rolo escrito se chamava-se biblion. O conjunto, que é o livro, nós temos. O conjunto de livros ou de rolos dava-se no plural biblos, de onde se origina a palavra Bíblia, que tem uma ligação possivelmente com a antiga cidade fenícia por nome de Biblos, porque ela era famosa por exportar papiros. Dito isto, nós precisamos agora ainda nessa linha de considerações sobre a Bíblia como palavra de Deus, os elementos da estrutura bíblica. Tá? Primeiro, ela tem letra. Significa isso? É a forma pela qual Deus se expressa para se comunicar com os homens de maneira compreensível. Portanto, a Bíblia é o veículo condutor sob a orientação do Espírito Santo, do pensamento, dos propósitos, da vontade de Deus. Veja, como palavra de Deus, Bíblia, e aqui fazer a diferença de revelação, é uma revelação registrada, a Bíblia é a revelação registrada, catalogada, ela é essa maneira que Deus se comunica com a gente, na nossa linguagem, de maneira compreensível, e que nos faz entender qual é a sua vontade e propósito para nossas vidas. Ela também contém verdade, compreende toda a abrangência e amplitude da palavra. Então, a Bíblia é verdadeira em tudo quanto ela fala, em tudo quanto ela registra, embora não esteja preocupada com a exatidão, tá bom? Onde Deus expressa em palavras humanas a verdade divina. Mais uma vez, palavras humanas, as verdades divinas. Temos aqui uma perfeita combinação entre o divino e o humano. Então, é verdade que Deus, ele não só transmitiu suas verdades, mas transmitiu sua verdade de forma que a nossa capacidade humana dê conta de compreender, apesar de nossas limitações. E por fim, espírito, é o fôlego de vida dado à palavra. Eu tenho certeza que você já tem na leitura bíblica, debruçado, quando você está ali fazendo aquela leitura devocional, ou até aquela leitura mais cuidadosa, né, para fazer um sermão, ou quem sabe preparar para evangelizar alguém, você percebe que as letras das histórias bíblicas e narrativa bíblica, elas saltam. Às vezes você se pega no universo, no imaginário em que a narrativa está sendo contada. Não é? Quantas vezes também amargurado, amargurada, angustiado, angustiada, ao ler um texto bíblico, a gente recebe um fortificante, um acalento e sai diferente. Então esse é o aspecto de vida que tem na palavra. Dito isto, passamos agora à divisão macro do texto bíblico, que são as partes em que elas são divididas e chama-se costumeiramente de testamentos. Então, o primeiro é o Antigo Testamento, até 2000, um pouquinho antes, chamado de Velho Testamento. Uma palavra velho pode conotar pejoração ou coisa do gênero. Se utiliza hoje Antigo Testamento ou Vétero Testamento, que são os livros assim chamados pela sua associação com a história do Antigo Pacto, Deus e Israel, em que Israel representava Deus a fim de alcançar o mundo. E aí o Novo Testamento tem a mesma definição, o mesmo conceito, porém é o nome dado aos documentos básicos do Novo Pacto, que agora não é mais Israel, agora é Israel e os demais povos, a igreja, em que Israel faz parte. Depois da divisão macro, nós temos a divisão literária do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento é composto por 39 livros e encontram assim divididos. Eu quero abrir apenas também um parêntese. Essa divisão literária do Antigo Testamento, nós poderíamos trabalhar ela de maneira mais profunda, trabalhando os gêneros literários, trabalhando as tradições e as teologias. Mas, para fins introdutórios e também de aporte e de introdução à Bíblia, se faz suficiente e necessário ficarmos por aqui, tá bom? Então, a primeira divisão literária do Antigo Testamento é o Pentateuco, o que equivale a Torá no seu início, os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis,
significa princípio e origem. Êxodo significa saída e passagem. Levítico significa código de leis, tirado da tribo de Levi. Se você perceber, após o nome de cada livro bíblico, tem entre parênteses a sua, não símbolo, mas também não é resumo. Deixa eu aqui lembrar a palavra que eu quero dizer para você. A sua representação, não em símbolos, mas vou usar a palavra aqui, não é resumo também, mas é a sua representação reduzida, né? A palavra agora me sumiu aqui da cabeça, né? Então, entre parênteses, está aí a representação dos livros de uma forma resumida, tá bom? Eu esqueci a palavra aqui. Depois temos números, significa recenseamentos, nome oriundo da Septuaginta. Então, o recenseamento era provém da Septuaginta. E os judeus o chamavam de E ele falou ou no deserto. Depois nós temos Deuteronômio. Deutero mais nomos, né? Segundo a lei ou repetição da lei. Depois da divisão do Pentateuco, nós temos a segunda divisão, que é chamado de livros históricos, composto por 12 livros, a saber, Josué, que significa Yahvé é salvação, que originou depois o grego para Jesus e João. Juízes, são os 3 juízes que Deus levantou para libertar Israel em sua decadência. Ruth, a história da bisavó de Davi. Primeiro e segundo Samuel, que na Septuaginta é primeiro e segundo Reis. Aqui vale uma ressalva. Na língua portuguesa, a gente geralmente concorda o número, gênero e grau. Como é livro no Antigo Testamento, então o artigo tem que ser também no masculino. Então não é primeira Samuel, primeira crônica, primeira reis. É primeiro livro de Samuel, o primeiro Samuel, segundo Samuel, primeiro reis, primeiro crônicas, tá certo? Porque é livro. Então sempre primeiro. Bem, depois temos primeiro e segundo reis, que na Septuaginta e na Vulgata está como terceiro e quarto reis. Alguns dizem e afirmam que foi Salomão, alguns reis de Israel e outros reis de Judá que escreveram. O primeiro livro das crônicas, segundo livro das crônicas, significa as coisas omissas ou omitidas. Quando você lê com cuidado, você vai perceber que crônicas é basicamente quase a repetição de primeiro e segundo reis. Depois nós temos Esdras, auxílio àquele que ajuda. Neemias, conforto do Senhor, ou Yahvé conforta. E Ester, uma árvore de murta. Bem, depois da divisão de Pentateuco histórico, temos o livro chamado Poéticos ou Sapienciais, os livros de sabedoria, que são compostos por 5. São eles Jó, significa voltado sempre para Deus, autoria desconhecida, embora alguns dizem que foi de Moisés ou provavelmente Eliú. Salmos, louvores e enologia, o livro dos cânticos dos israelitas. Provérbios, livro da sabedoria. Eclesiastes, o pregador, aquele que fala à assembleia. E Cantares, ou Cântico dos Cânticos, que é o superlativo do hebraico, né? O cântico exaltado, ou o excelso dos cânticos. E ainda temos, por fim, os profetas. Ele é composto por 17 livros. E você já ouviu falar, né, costumeiramente, nos ciclos da igreja, né, chamado de profetas maiores e menores. Bem, essa nomenclatura ela não é mais utilizada na academia porque pode conotar diferenciação, menosprezo, coisas que as pessoas hoje em dia ainda enfatizam. Não é? Mas quando fala maiores e menores, está se referindo, na verdade, a rolos, não à notoriedade, não, né, ao reconhecimento ou ao tamanho do profeta, mas sim ao tamanho do seu livro. E aí hoje é costumeiramente chamado de profetas anteriores e posteriores. Lembrando que
essa nomenclatura tem a ver com a divisão da Bíblia hebraica, que a gente pode pensar também de uma outra forma. Profetas anteriores os anteriores ao exílio, posteriores o posterior aos exílios, tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul. Assim nós temos Isaías, salvação do Senhor, Jeremias, Yahvé exalta, Lamentações, destruição do templo, cessação do culto exclusivo a Deus, a situação calamitosa dos habitantes de Jerusalém. É o livro de Lamentações. Ezequiel, Deus fortalece, ou Yahvé fortalece. E Daniel, Deus é meu juiz. Esses seriam os 5 primeiros livros que a gente costumeiramente chama de profetas maiores, né? Seguido pelos demais. Temos, portanto, agora Oséias, a salvação é do Senhor. Joel, Yahvé é Deus. Amós, carregador de fardos. Obadia, que adora a Yahvé. Jonas, pomba. Miqueias, quem é semelhante a Deus. Naum, consolação. Por fim, Abacuque, o que abraça. Sofonias, escondido do Senhor, ou Deus se escondeu. Ageu, festival do Senhor festivo. Zacarias, Yahvé se lembra. E Malaquias, mensageiro do Senhor. Essa é a divisão literária do Antigo Testamento. Já o Novo Testamento, composto por 27 livros, encontra-se assim dividido. Então, a Bíblia contém 66 livros. 4 evangelhos biográficos, escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Um livro histórico, Atos. 3 epístolas paulinas, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, agora sim, porque é carta, é epístola. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão, de Efésios para frente, né, até também Romanos, Carta das Prisões. Epístolas gerais, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 2ª e 3ª João e Judas. Bem, alguns podem perguntar por que Hebreus não está sendo contabilizada como uma carta paulina. É porque ainda há muita dúvida, não há um debate fechado. Há quem considere, mas não há um consenso. E olhando o estilo do grego, né, e da escrita, também da gramática, a gente percebe que Hebreus e as cartas de Paulo são muito bem redigidas, são muito bem escritas, e Hebreu ela é praticamente o grego, o melhor grego. Então, há muitas diferenças que nos levam a acreditar, pelo menos eu, que não foi Paulo quem escreveu. E, por fim, um livro profético, que é o livro do Apocalipse. Escritores e não autores. Por quê? Porque, de um modo geral, podemos dizer que Deus é o suprautor, ou o autor primário. Para fins didáticos, dizemos que houve uma cooperação mútua na autoria da Bíblia. Deus é o mentor, instrutor e guia. O homem é seu escrivão, registrador. Então, a mente por trás da Bíblia é a mente divina e ele usou as capacidades dos escritores para registrar. Né? Ora aquilo que ele falava, ora aquilo que ele permitia ser colocado, ora aquilo que ele instruía para ser colocado. Então, a autoria é de Deus, agora o registro dos homens. Dito isso, diferentes escritores de origem diversas, profissões, épocas e lugares registraram esta revelação progressiva de Deus. Né? E eles tinham uma variedade de formação, também de potencialidade e capacidades. Alguns foram legisladores, estadistas, profetas, profetisas, levitas, sacerdotes, reis, sábios, escribas, tribunos, pescadores, leigos, pastores, médicos, doutores, músicos, poetas e etc. Esse é o Deus que utiliza nossas capacidades, né, para fazer esse conhecido e também notório aos nós, seres humanos, enfim, à humanidade. A Bíblia, eu falei anteriormente, ela não foi escrita em português, nem em inglês, nem em espanhol, nem em latim. Ela tem idiomas originais. O Antigo Testamento, quase na sua completude, foi escrito em hebraico. E há porções do aramaico, como por exemplo, Esdras capítulo 4, versículo 7, do capítulo 6, 18 ao capítulo 7, do 12 ao 26, Jeremias 10 e 11, depois Daniel 2,
24, do 7 ao 28. O Novo Testamento, a língua original é o grego koiné ou koiné, e aí precisa só fazer uma consideração que também há expressões em aramaico no Novo Testamento. Por exemplo, nós temos a palavra Eloi, Eloi, ou Eloi, Eloi, lama sabachthani, e temos Efatá, Talita Cumi, entre outras tais. Ok? Revisão. Na aula de hoje, nós vimos as questões sobre o que é a Bíblia, definição do que é a Bíblia, as diferentes formas da Bíblia como palavra de Deus, a origem do termo Bíblia, elementos da estrutura bíblica, divisão macro, divisão literária da Bíblia, escritores, idiomas ou línguas originais da Bíblia. Conclusão. Como estudante da Bíblia, é necessário, ao se aproximar dela, que a reconheçamos como a palavra de Deus. Nesse sentido, a Bíblia é a carta magna de toda a verdadeira liberdade, a verdadeira precursora da civilização, a moderadora das instituições e dos governos, a formadora das leis, o segredo do progresso nacional, o guia da história. O ornamento e fonte essencial da literatura, a amiga da ciência, a inspiradora dos filósofos, o compêndio da ética, a luz da inteligência, a resposta aos desejos mais íntimos do coração humano, a alma de toda a vida cordial e religiosa, a luz que resplandece nas trevas. A inimiga da opressão, a adversária da superstição, a desarraigadora do pecado, a reveladora de tudo que é elevado e digno, o consolo na aflição, a fortaleza na debilidade, a senda na perplexidade, o refúgio na tentação. Aqui segue sugestão de leitura para vocês, os dois primeiros mais para o Antigo Testamento e esses aqui dispostos, os dois últimos, né, os sites, para que vocês possam acessar e fazer a leitura como complemento à disciplina, tá bom? Deus em Cristo Jesus abençoe vocês, muito obrigado e até a próxima aula.